O ano é 1943. A Guerra do Pacífico se alastra por vastos oceanos e ilhas remotas. Nas águas traiçoeiras do Mar de Bismarck, uma tática nova e aterrorizante estava prestes a se desenrolar, alterando para sempre a guerra naval. Para os capitães japoneses que navegavam por essas águas disputadas, a margem entre a paz e a aniquilação era medida em meros segundos. Do momento em que o primeiro brilho de uma aeronave se aproximando capturava a luz no horizonte, refletindo na superfície da água, até o impacto devastador de uma bomba, eles tinham, na melhor das hipóteses, escassos 50 segundos. Essa janela de tempo, criticamente curta, marcava o início de uma nova forma de assalto aéreo executada por bombardeiros americanos B-25 Mitchell, que voavam tão baixo que suas hélices frequentemente agitavam o spray de água salgada. Esta era a técnica de skip bombing, um método tão audacioso quanto letal. 50 segundos. Para um comandante naval, essa duração era insuficientemente crítica para qualquer ação defensiva significativa. Mal permitia tempo para soar um alarme, muito menos para que os canhões antiaéreos adquirissem um alvo e abrissem fogo de forma eficaz. O B-25 Mitchell, um bombardeiro médio versátil, mostrou-se excepcionalmente apto para essa função. Seu design robusto e sua velocidade relativamente alta em baixas altitudes o tornavam uma arma formidável contra embarcações de superfície. O método de skip bombing envolvia o lançamento de bombas de uma altitude extremamente baixa, tipicamente abaixo de 15 metros. Essas bombas, armadas com espoletas de retardo, literalmente quicavam na água como pedras, mirando diretamente na linha d'água ou na superestrutura do navio-alvo. O objetivo era atingir o casco abaixo da linha d'água, ou penetrar o convés em um ângulo raso, causando o máximo de dano estrutural e inundações. Essa abordagem inovadora contornava as defesas antiaéreas convencionais, projetadas para ameaças de alta altitude. O impacto psicológico nas tripulações japonesas era imenso. O surgimento repentino desses poderosos bombardeiros, emergindo da névoa marítima na altura do mastro, muitas vezes diretamente contra o sol, deixava pouco espaço para preparação ou evasão. O rugido dos motores, seguido quase imediatamente pela visão das bombas ricocheteando em direção à sua embarcação, incutia uma profunda sensação de pavor e impotência. Era um fim rápido, brutal e muitas vezes inescapável. Este confronto crucial, conhecido como a Batalha do Mar de Bismarck, desenrolou-se entre 2 e 4 de março de 1943. O palco geográfico para este intenso engajamento de 3 dias foi montado nas vitais rotas marítimas que conectavam Rabaul, uma importante base naval e aérea japonesa em New Britain, com Lae, um estratégico reduto japonês na costa norte da Nova Guiné continental. No início de 1943, as forças aliadas no sudoeste do Pacífico, sob o comando do general Douglas MacArthur, estavam sistematicamente repelindo a expansão japonesa. Rabaul servia como o ponto central das operações japonesas na região, uma fortaleza formidável da qual projetavam poder. Lae, por outro lado, era uma base de operações avançada crucial, essencial para sustentar as forças terrestres japonesas engajadas em combates ferozes através do terreno acidentado da Nova Guiné. O controle dessas rotas marítimas era de suma importância. Para os japoneses, manter uma linha de suprimentos para Lae era indispensável para reforçar suas guarnições sitiadas e para lançar novas ofensivas. Para os aliados, cortar essa linha vital era fundamental para isolar e neutralizar as forças japonesas na Nova Guiné, abrindo caminho para futuros avanços em direção a Rabaul. As águas entre esses dois pontos, portanto, tornaram-se um cadinho de combate naval e aéreo, um corredor estreito onde a necessidade estratégica colidia com a inovação tática sem precedentes.
O palco estava montado para uma batalha que demonstraria a eficácia devastadora do poder aéreo marítimo combinado e redefiniria os parâmetros do engajamento naval. A janela de terror de 50 segundos estava prestes a se tornar uma dura realidade para um comboio japonês inteiro. A necessidade estratégica de Lai para o Império Japonês era premente e multifacetada. No início de 1943, Lai, juntamente com a vizinha Salamaua, representava um dos últimos baluartes japoneses significativos na costa nordeste da Nova Guiné. Essas cidades portuárias e seus aeródromos eram cruciais para a defesa da região e para a projeção de poder japonês no sudoeste do Pacífico. Lai controlava o acesso ao Golfo de Huon, uma área vital para as operações navais e aéreas, e servia como um ponto de apoio essencial para as forças terrestres japonesas engajadas em combates brutais nas montanhas e selvas inóspitas do interior da Nova Guiné. A manutenção de Lai era fundamental para os planos japoneses de conter o avanço aliado em direção a Rabaul, sua principal base na região. Sem Lai, as linhas de defesa japonesas seriam seriamente comprometidas, abrindo um flanco para os aliados avançarem contra as bases mais ao norte. Além disso, os aeródromos de Lai eram vitais para a Força Aérea Imperial Japonesa, permitindo-lhes lançar missões de reconhecimento, interceptação e bombardeio contra as crescentes bases aliadas na Nova Guiné e nas ilhas circundantes. A perda de Lai significaria uma redução drástica do alcance operacional japonês e um aumento da vulnerabilidade de suas rotas marítimas. As tropas japonesas em Lai e Salamaua, no entanto, estavam em uma situação precária. Após meses de combates intensos e campanhas exaustivas, como a Batalha da Trilha Kokoda e a campanha Bunagona, as guarnições estavam desgastadas, com suprimentos escassos e sofrendo de doenças tropicais. A logística japonesa, já esticada ao limite em um vasto teatro de operações, lutava para manter um fluxo constante de reforços e suprimentos. As tentativas anteriores de reabastecimento haviam enfrentado severas perdas devido à crescente superioridade aérea e naval aliada. Era evidente que, sem um reforço substancial, Lai não conseguiria resistir por muito tempo à pressão aliada. Diante dessa situação crítica, o comando japonês tomou a decisão de organizar um grande comboio de reforço, denominado Operação 81, partindo de Rabaul. O objetivo era claro: transportar a 51ª Divisão de Infantaria, composta por aproximadamente 900 soldados, juntamente com grandes quantidades de equipamentos pesados, munições, alimentos e suprimentos médicos para Lai. Este comboio era visto como a última e mais desesperada tentativa de reverter a maré na Nova Guiné, garantindo a capacidade de Lai de manter suas defesas e, possivelmente, lançar contra-ataques. A força do comboio incluía 8 navios de transporte de tropas e cargas, escoltados por 8 destroyers da Marinha Imperial Japonesa sob o comando do contra-almirante Masatomi Kimura. A missão era de alto risco, mas a necessidade estratégica de Lai tornava a empreitada indispensável. Do lado aliado, a pressão sobre as forças japonesas na Nova Guiné estava crescendo exponencialmente. Sob a liderança do general Douglas MacArthur, as forças dos Estados Unidos e da Austrália estavam implementando a Operação Cartwheel, um plano abrangente para isolar e neutralizar a fortaleza japonesa de Rabaul. A captura ou neutralização de Lai era um passo fundamental nesse plano. As bases aéreas aliadas em Port Moresby, Milne Bay e, mais tarde, em campos avançados na Nova Guiné, estavam cada vez mais ativas, realizando patrulhas regulares e missões de reconhecimento sobre as rotas marítimas japonesas. A inteligência aliada, particularmente a capacidade de decifrar códigos japoneses através do Projeto Ultra, fornecia informações cruciais sobre os movimentos e intenções inimigas,
tornando cada comboio japonês um alvo em potencial. A rota marítima entre Rabaul e Lai, embora aparentemente direta, era uma passagem traiçoeira. As águas do Mar de Bismarck eram estreitas e ladeadas por terra, expondo os navios a ataques aéreos de múltiplas direções. A densa selva e o terreno montanhoso da Nova Guiné tornavam o transporte terrestre de grandes volumes de tropas e suprimentos praticamente impossível. Portanto, para os japoneses, o mar era a única via viável para sustentar suas forças em Lai, apesar dos riscos conhecidos. Para os aliados, a interdição dessa rota não era apenas uma tática, mas uma estratégia central para estrangular as forças japonesas na Nova Guiné, pavimentando o caminho para o sucesso de suas campanhas terrestres e o avanço geral no Teatro do Pacífico Sudoeste. A vida de milhares de homens e o destino de uma campanha crucial dependiam do sucesso ou fracasso deste comboio. Diante da urgência de interceptar o comboio japonês, as forças aéreas dos Estados Unidos e da Austrália reconheceram a necessidade de inovar drasticamente suas táticas de bombardeio. A abordagem convencional de bombardeio de alta altitude, embora mais segura para as aeronaves, havia demonstrado ser ineficaz contra navios em movimento, especialmente quando as defesas antiaéreas japonesas estavam alertas. As bombas lançadas de grandes alturas sofriam com a imprecisão e a dificuldade de ajustar a mira para alvos que manobravam constantemente. Os canhões antiaéreos japoneses, por sua vez, eram projetados e posicionados para engajar ameaças que se aproximavam de altitudes elevadas, onde a balística e o tempo de reação eram mais previsíveis. Para contornar essas limitações e explorar uma vulnerabilidade estratégica, os aliados desenvolveram e aperfeiçoaram uma estratégia audaciosa. O bombardeio a baixa altura, que combinava voos rasantes com metralhamento intenso, e a técnica inovadora de skip bombing. Os pilotos americanos e australianos foram instruídos a se aproximar dos navios inimigos, voando literalmente rente às ondas, mantendo uma altitude que, em muitos casos, não excedia a altura dos mastros dos próprios navios. Essa tática subversiva contrastava diretamente com as expectativas japonesas e com a configuração de suas defesas. Enquanto os canhões antiaéreos pesados dos navios japoneses, como os de 127 milímetros e os de 25 milímetros, eram eficazes contra alvos aéreos em altitudes médias e altas, sua capacidade de engajar aeronaves voando a poucos metros da superfície da água era severamente limitada. O tempo para adquirir um alvo, ajustar a elevação e a deflexão dos canhões e abrir fogo era drasticamente reduzido. Além disso, muitos desses canhões tinham ângulos de depressão restritos, o que impedia que apontassem para baixo o suficiente para atingir bombardeiros que se aproximavam tão baixo. A velocidade e a proximidade do ataque a baixa altura significavam que, quando os artilheiros japoneses finalmente detectavam a ameaça, muitas vezes era tarde demais para uma resposta coordenada e eficaz. A essência dessa tática era o skip bombing, ou bombardeio de ricochete. As bombas eram lançadas de uma altitude tão baixa que, em vez de cair diretamente sobre o convés, elas quicavam na superfície da água, como pedras atiradas em um lago. Com espoletas de retardo cuidadosamente ajustadas, essas bombas ricocheteavam diretamente no casco dos navios, muitas vezes abaixo da linha d'água, ou penetravam a superestrutura em ângulos rasos, maximizando o dano estrutural e causando inundações catastróficas. Essa abordagem transformava a água, que antes era uma barreira para o ataque direto, em um trampolim para o impacto devastador. O bombardeio a baixa altura, complementado pelo metralhamento para suprimir as defesas de convés, representava uma redefinição radical da guerra aérea naval,
pegando o inimigo completamente desprevenido e tornando suas defesas convencionais praticamente inúteis nos momentos cruciais do ataque. A inovação tática dos aliados não se limitava apenas ao voo rasante e ao lançamento de bombas que ricocheteavam. Ela evoluiu para uma técnica ainda mais sofisticada e letal, conhecida como Mast Height Attack, o ataque à altura do mastro. Esta não era uma manobra simples, mas uma sequência de ações coordenadas, meticulosamente planejada para maximizar a destruição e minimizar a capacidade de resposta do inimigo nos segundos críticos do engajamento. Os bombardeiros B-25 Mitchell, que se tornaram os protagonistas dessa tática no Pacífico, eram aeronaves robustas e versáteis. Para o Mast Height Attack, eles foram frequentemente modificados, com a adição de metralhadoras calibre 50, 12,7 mm montadas na parte frontal da fuselagem, complementando as já existentes. Alguns modelos chegavam a ter até 14 dessas armas, transformando o bombardeiro em uma plataforma de tiro aéreo devastadora. Essa concentração de poder de fogo frontal era crucial para a primeira fase do ataque. A abordagem inicial envolvia o voo a uma altitude extremamente baixa, muitas vezes entre 15 e 30 metros acima da superfície da água, ou até menos. Essa altitude minúscula não só dificultava a detecção por radar e a mira dos canhões antiaéreos pesados, mas também criava um elemento surpresa visual. Os pilotos surgiam do horizonte marítimo, ou por vezes da cobertura de nuvens baixas, aparecendo repentinamente à altura do mastro do navio-alvo, dando à tripulação japonesa apenas alguns instantes para reagir. No momento em que o B-25 se aproximava do navio inimigo, a uma velocidade que podia exceder 350 km por hora, os pilotos iniciavam a fase de metralhamento. O objetivo não era apenas causar dano superficial, mas primordialmente suprimir as defesas antiaéreas japonesas. As rajadas concentradas das metralhadoras calibre 50 varriam as cobertas dos navios, atingindo as posições dos artilheiros antiaéreos e forçando-os a se abrigar ou, em muitos casos, incapacitando-os. Essa tática visava criar uma zona de silêncio no convés do navio, removendo a ameaça de fogo defensivo nos segundos mais cruciais do ataque. Além disso, o metralhamento podia danificar equipamentos vitais na superestrutura, como radares, pontes de comando e sistemas de comunicação, desorientando ainda mais a tripulação. Imediatamente após a passagem de metralhamento, ou quase simultaneamente, as bombas eram liberadas. Eram tipicamente bombas de uso geral de 500 libras, equipadas com espoletas de retardo. Essas espoletas eram ajustadas para detonar com um atraso de 4 a 5 segundos após o impacto, o que era essencial para a eficácia do skip bombing. Ao serem lançadas de uma altitude tão baixa, as bombas quicavam na água, como pedras atiradas em um lago, e com a trajetória correta atingiam o casco do navio na linha d'água ou ligeiramente abaixo dela. O atraso na detonação permitia que a bomba penetrasse na estrutura do navio antes de explodir, causando danos internos massivos, inundações catastróficas e, frequentemente, a detonação de paióis ou depósitos de combustível. A precisão exigida para o Mast Height Attack era extraordinária. Os pilotos precisavam manter uma altitude e velocidade constantes, ajustar o ângulo de lançamento e coordenar o metralhamento com a liberação das bombas, tudo isso enquanto manobravam em meio ao fogo antiaéreo remanescente e evitavam colisões com o próprio navio ou com a água. Após a liberação das bombas, a manobra de evasão era igualmente crítica. Um giro brusco e uma subida íngreme para evitar os mastros, a superestrutura do alvo e os detritos da explosão iminente. Essa técnica não apenas explorava as limitações dos canhões antiaéreos japoneses, que eram mais eficazes contra alvos de alta altitude,
mas também desmoralizava as tripulações. O ataque era tão rápido e próximo que a sensação de impotência era esmagadora. O Mast Height Attack, com sua combinação letal de metralhamento supressor e bombardeio de ricochete, representava o auge da inovação tática aliada, transformando os B-25 em armas cirúrgicas capazes de desmantelar comboios inteiros com precisão mortal. Para os pilotos aliados, cada ataque era uma corrida contra o tempo e o perigo iminente. Dentro da cabine dos B-25 Mitchell, o ambiente era de tensão e concentração máxima. O spray salgado da água agitada pelas hélices em voo rasante frequentemente turvava o para-brisa, exigindo uma atenção constante e um controle preciso. O ruído ensurdecedor dos motores, levados ao limite máximo de potência, preenchia o espaço, uma sinfonia mecânica que anunciava a proximidade do confronto. Os indicadores de velocidade e altitude eram acompanhados de perto, enquanto a superfície do mar parecia passar em uma vertigem controlada, os navios inimigos crescendo em tamanho no horizonte à frente. A visão do convés dos navios japoneses se aproximando rapidamente era acompanhada pelo surgimento das defesas antiaéreas. As traçantes inimigas, projéteis luminosos que cortavam o ar, subiam do convés dos navios como fontes de luz intensa, formando uma barreira mortal de fogo que buscava interceptar as aeronaves. Cada linha vermelha ou verde que passava perigosamente perto da cabine representava um risco de impacto catastrófico. O cheiro acre da pólvora queimada, tanto das metralhadoras do próprio avião quanto do fogo inimigo, podia ser percebido, adicionando outra camada sensorial ao caos. Para as tripulações japonesas a bordo dos navios, a experiência era ainda mais aterrorizante. O aviso de um ataque aéreo, quando havia tempo para tal, era seguido quase imediatamente pelo rugido crescente dos motores dos bombardeiros que emergiam da névoa marítima ou do horizonte, voando tão baixo que pareciam deslizar sobre as ondas. A visão de múltiplos B-25s se aproximando em formação, com suas metralhadoras frontais vomitando fogo, era um presságio de destruição. As balas calibre DC-50 varriam o convés, atingindo as posições antiaéreas e as superestruturas, forçando os marinheiros a buscar abrigo e desorganizando a defesa. Em seguida, vinha o momento decisivo do skip bombing. As bombas, lançadas de uma altitude mínima, podiam ser vistas ricocheteando na superfície da água, saltando em direção ao casco do navio como pedras atiradas em um lago. A trajetória imprevisível e a velocidade com que se aproximavam deixavam pouco tempo para a evasão. O impacto dessas bombas no casco era sentido como um golpe surdo e inconfundível, uma vibração violenta que percorria toda a estrutura da embarcação, seguida, após alguns segundos de retardo da espoleta, por uma explosão interna devastadora. A adrenalina era palpável em ambos os lados. Para os pilotos, era a necessidade de manter a precisão sob fogo intenso, de coordenar o metralhamento com o lançamento das bombas e de executar uma manobra de evasão imediata para evitar os mastros e os detritos da explosão. Para as tripulações japonesas, era a luta desesperada para operar os canhões antiaéreos, combater incêndios e tentar manter a flutuabilidade do navio enquanto a água invadia os compartimentos internos. O cenário era de caos extremo, com o urro dos motores, o estampido das armas, o som das bombas ricocheteando e explodindo e os gritos das vítimas, tudo se misturando em um inferno sonoro e visual que marcava a Batalha do Mar de Bismarck. O impacto devastador dos ataques a baixa altura na Batalha do Mar de Bismarck rapidamente se traduziu em um desastre sem precedentes para o comboio japonês. A precisão implacável da skip bombing e do Mast Height Attack resultou na aniquilação quase total da força de reforço japonesa.
Dos 8 navios de transporte de tropas e cargas que haviam partido de Rabaul com a missão vital de reabastecer Lae, nenhum conseguiu chegar ao seu destino. Todos os 8 foram afundados ou danificados criticamente a ponto de serem considerados perdas totais. Esses navios transportavam não apenas milhares de soldados, mas também equipamentos pesados, munições e suprimentos essenciais para a sustentação das forças japonesas na Nova Guiné. A tragédia se estendeu à escolta naval. Dos 8 destroyers da Marinha Imperial Japonesa, designados para proteger o comboio, 4 foram afundados e outros 4 sofreram danos significativos que os tiraram de combate ou os forçaram a retornar para reparos extensos. Isso representava uma perda de 50% da força de escolta, um golpe severo para a capacidade naval japonesa na região. A velocidade e a eficácia dos ataques aliados foram tão grandes que a maioria dos navios foi atingida por múltiplas bombas, garantindo sua rápida incapacitação e afundamento. No entanto, o impacto mais terrível e duradouro foi o custo humano. Estimativas indicam que, dos aproximadamente 900 soldados da 51ª Divisão de Infantaria a bordo dos navios de transporte, cerca de 0 a 3. 600 homens foram perdidos no mar. Muitos morreram diretamente nos ataques, vítimas das explosões e do metralhamento. Outros, que conseguiram sobreviver aos afundamentos iniciais, enfrentaram um destino igualmente brutal nas águas infestadas de tubarões do Mar de Bismarck, ou sucumbiram à exaustão, à exposição e à falta de resgate. As tentativas de salvamento foram severamente prejudicadas pela continuação dos ataques aéreos aliados e pela dispersão dos poucos navios de escolta restantes, que lutavam para se defender e, ao mesmo tempo, resgatar sobreviventes. A perda de um número tão elevado de tropas, juntamente com a destruição completa dos suprimentos e equipamentos, transformou a Operação 81 em um desastre logístico colossal para o Império Japonês. A 51ª Divisão de Infantaria, uma unidade crucial para os planos de defesa de Lae, foi dizimada antes mesmo de poder entrar em combate. Este fracasso impediu qualquer reforço significativo das guarnições japonesas na Nova Guiné, que já estavam isoladas e sob crescente pressão aliada. A ausência desses homens e materiais significava que Lae e Salamaua ficariam sem os recursos necessários para resistir a uma ofensiva aliada prolongada, alterando drasticamente o equilíbrio de poder na campanha terrestre. A Batalha do Mar de Bismarck não foi apenas uma vitória tática aérea. Foi um golpe estratégico que desmantelou a capacidade japonesa de sustentar suas operações na Nova Guiné com um custo humano avassalador e consequências irreversíveis para o andamento da guerra no Pacífico. A aniquilação do comboio japonês no Mar de Bismarck representou um desastre logístico de proporções catastróficas para o Império Japonês. Com a perda de todos os 8 navios de transporte e 4 dos 8 destroyers de escolta, a 51ª Divisão de Infantaria, crucial para a defesa de Lae, foi praticamente dizimada antes mesmo de chegar ao campo de batalha. Milhares de soldados, juntamente com todo o seu equipamento pesado, munições, suprimentos médicos e alimentos, foram perdidos nas profundezas do oceano. Essa falha em reforçar Lae não apenas impediu qualquer tentativa japonesa de consolidar suas posições na Nova Guiné, mas também comprometeu seriamente a capacidade de suas guarnições existentes de resistir a futuras ofensivas aliadas. A logística japonesa, já esticada ao limite em um vasto teatro de operações, sofreu um golpe irreparável, expondo a vulnerabilidade de suas linhas de suprimento marítimas e a crescente superioridade aérea aliada. As consequências estratégicas desta batalha estenderam-se muito além do Mar de Bismarck,
abalando o equilíbrio de poder na campanha terrestre da Nova Guiné e, por extensão, em todo o sudoeste do Pacífico. A perda massiva de tropas e suprimentos em Lae significou que as defesas japonesas na região estavam agora fatalmente enfraquecidas e isoladas. Isso permitiu que as forças dos Estados Unidos e da Austrália, sob o comando do general Douglas MacArthur, intensificassem suas operações terrestres e aéreas com uma vantagem decisiva. A incapacidade japonesa de reabastecer e reforçar suas guarnições acelerou o avanço aliado, levando à eventual captura de Lae e Salamaua, e abrindo caminho para a neutralização da fortaleza japonesa em Rabaul. A Batalha do Mar de Bismarck, portanto, não foi apenas uma vitória tática esmagadora, mas um ponto de virada crucial que alterou o curso da guerra na região, pavimentando o caminho para o sucesso das campanhas aliadas no Pacífico. A Batalha do Mar de Bismarck, travada entre 2 e 4 de março de 1943, consolidou-se como um marco decisivo na história militar do Pacífico. A essência de seu legado reside na demonstração da eficácia devastadora de táticas aéreas inovadoras, que, em última análise, reduziram o tempo de reação inimigo a uma janela de apenas 50 segundos. Essa margem mínima do avistamento inicial de um bombardeiro B-25 Mitchell ao impacto de suas bombas foi o resultado direto da precisão implacável e dos nervos de aço dos pilotos aliados. Eles operavam em um cenário de risco extremo, executando o Mast Height Attack e a Skip Bombing com uma audácia sem precedentes, transformando a vastidão do mar em um corredor letal, onde a surpresa e a velocidade eram as armas definitivas. A estratégia aliada não apenas encurtou fisicamente a distância entre os atacantes e os alvos, voando rente às ondas, mas também comprimiu o tempo disponível para a defesa japonesa. Os canhões antiaéreos, projetados para engajar alvos em altitudes elevadas, tornaram-se praticamente ineficazes contra aeronaves que surgiam subitamente à altura do mastro, descarregando um metralhamento supressor antes de lançar suas bombas de ricochete. Essa tática subversiva desorganizou completamente as defesas japonesas, que não estavam preparadas para tal nível de agressão e precisão em baixíssima altitude. A combinação de metralhamento intenso, que varria as cobertas dos navios e silenciava as posições antiaéreas, com o lançamento de bombas de retardo que quicavam na água para atingir o casco abaixo da linha d'água, representou um avanço tático que redefiniu os parâmetros do combate naval aéreo. O impacto duradouro desta ousada estratégia na história militar é inegável. A Batalha do Mar de Bismarck serviu como um estudo de caso exemplar da capacidade do poder aéreo de neutralizar uma força naval bem defendida, mesmo em mar aberto. Ela demonstrou que a inovação tática, combinada com treinamento rigoroso e execução impecável, poderia superar a superioridade numérica ou a blindagem convencional. Para as forças aliadas, a vitória no Mar de Bismarck reforçou a confiança em suas táticas de ataque a baixa altitude e acelerou o desenvolvimento de aeronaves e armamentos adaptados para missões antinávio. A experiência adquirida neste confronto influenciou o planejamento de futuras operações no Pacífico, onde a interdição de comboios japoneses por via aérea se tornou uma prioridade estratégica. Para o Império Japonês, as lições foram amargas e custosas. A aniquilação do comboio de Lae não apenas resultou na perda de milhares de tropas e suprimentos vitais, mas também expôs uma grave vulnerabilidade em suas defesas antiaéreas e na doutrina naval. A partir deste ponto, a Marinha Imperial Japonesa foi forçada a reavaliar suas estratégias de escolta e aprimorar suas defesas antiaéreas para enfrentar a crescente ameaça de ataques aéreos de baixa altitude.
No entanto, a superioridade aérea aliada continuaria a ser um fator dominante, complicando seriamente as operações logísticas japonesas e limitando sua capacidade de reforçar guarnições isoladas. A batalha acelerou o declínio da capacidade japonesa de projetar poder e manter suas linhas de suprimento no sudoeste do Pacífico. A Batalha do Mar de Bismarck não foi apenas uma vitória tática, foi um triunfo estratégico que alterou significativamente o curso da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Ao desmantelar a tentativa japonesa de reforçar Lai, os aliados garantiram uma vantagem decisiva na campanha da Nova Guiné, pavimentando o caminho para o avanço em direção a Rabaul e outras fortalezas japonesas. Esta batalha demonstrou que a guerra moderna exigia uma integração cada vez maior entre as forças aéreas e navais, onde a capacidade de um braço de operar em conjunto com o outro era crucial para o sucesso. Assim, os 50 segundos de pavor no Mar de Bismarck tornaram-se um símbolo da engenhosidade e da coragem que moldaram o conflito. A precisão implacável e os nervos de aço dos pilotos aliados não apenas encurtaram o mar e o tempo de reação inimigo a menos de 1 minuto, mas também gravaram um capítulo indelével na história da guerra aérea naval. A Batalha do Mar de Bismarck permanece como um testemunho da capacidade humana de inovar sob pressão, transformando táticas arriscadas em vitórias decisivas que alteram o destino das nações.